Fala pessoal, aqui quem fala é o André Salles. Nesse vídeo aqui a gente vai aprender a fazer a integração ou do Gemini ou do ChatGPT dentro do workflow do N8N, né? Sem mais delongas, vou criar aqui, vou acessar minha pasta de tutoriais aqui para ficar bem dividido. Enquanto isso, vou pedir para vocês aí para deixar um like, se inscrever no canal. O canal é pequeno ainda, a gente agradece muito, que vai ajudar demais. Então vamos lá, vou colocar aqui tutorial integração de IA, certo? No nosso workflow, primeiro passo aqui, ele tem que ser um trigger. O que é um trigger? Ele é a chave de ativação, seja ela manual, seja ela agendada, seja ela um webhook. E aqui eu vou utilizar o manual, porque a gente vai fazer só um teste, né? E aqui eu vou adicionar mais um nó. O que acontece? A gente pode colocar aqui, por exemplo, o do ChatGPT, a gente pode utilizar, acho que é o OpenAI que fica. A gente pode utilizar um nó direto da OpenAI, né? Que tem várias ações, que seria subir um arquivo, deletar um arquivo, gerar um áudio, analisar a imagem, gerar imagem, ou criar uma mensagem. Também o Gemini ele tem as mesmas funções praticamente. Vou colocar aqui Gemini. Deixa eu fechar algumas abas aqui. Prontinho, meu computador está ficando um pouco lento quando tem muita coisa aberta. E aqui no Google Gemini a gente tem as mesmas funções. Porém, por que a gente não vai utilizar um nó direto do Gemini nem do ChatGPT e a gente vai utilizar um nó de IA do próprio N8N? A gente vai clicar aqui, eu vou explicar para vocês qual que é a vantagem que a gente tem de usar esse aqui. Ó. A gente clica aqui em AI, aí tem aqui, né, o OpenAI, o Gemini, mas só que a gente vai usar esse AI Agent, tá? Por que a gente utiliza ele? Porque nele a gente consegue colocar, deixa eu fechar aqui, a gente consegue colocar algumas ferramentas aqui, como por exemplo a memória, o chat model, que é a gente vai definir qual o IA que vai receber os prompts, e as tools. O que acontece? A memória, ela nada mais é do que salvar tudo que já foi conversado com esse agente, tá? Isso aqui é bom para chatbot. Quando a gente coloca aqui um webhook do WhatsApp, recebe uma mensagem, ele salva a conversa na memória e toda vez que a pessoa manda uma mensagem, esse fluxo reinicia. Então ele vai salvando na memória para IA entender que aquela conversa ela já tem um contexto, entendeu? Para ele não ficar repetindo, oi, tudo bem? Posso ajudar? Aí, se rodar de novo ele não tiver a memória da conversa anterior, ele vai mandar de novo, oi, tudo bem? Posso ajudar? Mas se tiver a memória, ele vai entender que ali já teve uma conversa e que ele pode prosseguir de acordo com o que a pessoa falou, tá bom? As tools, elas são ferramentas que você pode utilizar junto do flow da IA. O que acontece? Você pode colocar, por exemplo, o Calendar do Google para ele fazer um agendamento, cancelar um agendamento, dar um update no agendamento, ou seja, um reagendamento. A gente também pode utilizar aqui o Google Sheets para ele administrar uma planilha, tá? Google Docs também. Então esse tool aqui ele tem bastante função que dá para ser utilizada. Depois vocês dão uma explorada aqui nas tools, vocês vão ver melhor sobre tudo que ele consegue fazer. Então vamos lá. Nosso interesse aqui maior vai ser o chat model. Então a gente vai clicar aqui, você vai colocar qual dos dois você quer, ou ChatGPT ou Gemini. Eu vou utilizar os dois, vou ensinar, né, a configurar os dois, porque a gente precisa entrar lá na conta do ChatGPT, lá na conta do Gemini, para fazer as configurações. Então vamos lá, eu vou começar pelo Gemini, porque ele é gratuito, tá? Ele tem um certo limite, mas só que de uso, mas só que é um limite muito grande. Então eu gosto muito de usar ele para teste, porque não faz sentido eu ficar pagando o ChatGPT para ficar testando, né? Então beleza, cliquei nele aqui, ele vai abrir aqui. O seu provavelmente vai estar vermelho, porque você não vai ter uma conta configurada, tá? Como eu já tenho outros workflows aqui, que são de clientes e tudo mais, eu já tenho algumas contas configuradas aqui. Então o que a gente vai fazer? Vai vir aqui, vai abrir o Google, vou colocar aqui Gemini API.
Aí a gente vai abrir esse link aqui, ó, aistudio.google.com. Ele vai mandar a gente para a página inicial. Você já tem que estar com a conta logada do Google, tá? Então a gente vai clicar aqui em Get Started. Ele vai levar a gente lá para o painel interno. Dentro do painel interno, a gente tem aqui no cantinho, ó, Get API Key. A gente vai clicar. Aqui vai ter todas as chaves de API do Gemini que você tem. Eu, no caso, eu tenho 3 aqui, porque eu faço alguns testes e tudo mais. Mas só que eu vou criar uma do zero aqui, ó. Vamos criar uma chave de API. Vou colocar um nome para ela. Vou colocar aqui tutorial. Tutorial aqui mesmo. Integração. Vou selecionar aqui o projeto. O que que acontece? Se você estiver familiarizado com o Cloud Console, dá para você importar um projeto aqui. Se você não sabe do que eu estou falando, você vem criar um novo projeto, tá? Eu vou colocar aqui em Create. Vou dar aqui mais um nome. Tutorial Integração. Que isso aqui, ele cria um projeto lá dentro do Cloud Console, que é como se fosse uma central que faz a administração de todas as credenciais de API que o Google fornece, tá? Então a gente só está criando um projeto lá dentro, é tipo um atalho aqui que o Gemini dá para a gente conseguir fazer a criação. Maravilha. Selecionei aqui, vou criar a chave. Chave criada. A gente vai pegar aqui, ó, aqui no cantinho vai ter Copy API Key. A gente vai clicar aqui para copiar, copiado. Vamos voltar aqui. Aqui, como eu já tenho algumas contas, o seu provavelmente não vai ter essa conta, mas é só clicar nessa barrinha de seleção, colocar aqui, ó, Create New Credential. Maravilha, vai ter aqui o host, a gente não precisa mexer, a gente só vai colar a chave de API aqui embaixo. E vamos salvar. Ele vai aparecer aqui pra gente o teste de conexão. Se ficar vermelho, você fez alguma coisa errada, volta no processo e tenta refazer, apesar de ser bem fácil. Se deu verde, é que está tudo certo, já pode utilizar, tá? Maravilha, a gente já tem aqui o modelo de chat e vamos clicar aqui para fazer um teste. Aqui no AI Agent, a gente vai clicar aqui e vai colocar Define Below. Para quê? Para ele dar a opção para a gente de digitar o nosso prompt. E eu gosto de fazer uma divisão nessa parte, tá? A gente vai vir aqui na parte de Options, vai colocar aqui a DD Option, System Message. Qual que é a diferença do prompt do System Message para o prompt do User Message? Tudo que é configuração, você vai colocar aqui, entendeu? Como por exemplo, ó, vou colocar aqui config. Vou falar para ele qual data que é hoje. Hoje é dia 7/11/2025. Estamos utilizando o fuso horário de São Paulo. Maravilha. Eu vou colocar aqui embaixo também uma configuração de quem você é. E vamos falar para ele algo básico. Você é você é um matemático. Pronto, bem basicão, só pra gente testar. Qual é a raiz quadrada de 512? Maravilha. Vamos fazer o seguinte, vamos executar aqui, vamos ver ele funcionando. Aí, eu não coloquei esse negócio aqui não, quando foi que eu coloquei isso aqui? Devo ter clicado alguma coisa errada, né, pra esse aqui sair. Maravilha. Aqui ele mandou pra gente um output. Qual que é o problema aqui? Eu esqueci de falar para ele qual formato que eu quero de output, tá? Então, o que a gente vai ter que fazer aqui? Eu tenho um código em JSON, vou deixar aí no link da descrição, vou deixar um link para vocês baixarem esse código, tá? Esse código é muito importante, a gente vai utilizar ele em praticamente, se você for ver um outro tutorial meu, você vai ver que eu utilizo ele em praticamente todos os nós de A, depois de todos os nós de A que eu tenho.
Eu vou pegar ele aqui em outro workflow, que ele é um código mais complexo. E eu não vou refazer ele não. Vou dar uma pausa no vídeo e já volto. Pessoal, fui aqui no meu outro workflow, peguei esse código aqui. Eu chamo ele de parser output, tá? Que ele é um parser mesmo. Ele pega uma versão de resposta do ChatGPT e passa, do ChatGPT ou Gemini, né, da IA, e passa da forma que a gente precisa para utilizar os dados, tá? Eu vou pegar e copiar ele aqui. Eu vou deixar no link da descrição aí um link para vocês clicarem em baixar esse código aqui, porque vocês vão precisar e ele é muito útil. Então vamos lá. Vou voltar aqui no nosso workflow. Vou adicionar aqui mais um node depois dele e vou colocar code. Code em JavaScript. Vou deletar tudo que está aqui e vou colar ele. Agora, antes de executar ele, eu vou voltar aqui no nosso agente de IA. Aqui na nossa configuração, eu vou colocar aqui mais umas hashtags e vou colocar modelo de retorno parser JSON. Vou colocar aqui, abre e fecha as chaves, data, aliás, aqui precisa de aspas, tá? Vou colocar duas aspas, data, aqui também duas aspas, e vou colocar aqui resposta. Não, vou colocar data, que é um padrão que eu gosto de usar. Data, significa. Não, já coloquei data ali. Aqui coloque aqui sua resposta. Sua resposta. Maravilha. O que acontece? O que acontece aqui? Ele tem que devolver esse modelo aqui, que é uma linguagem JavaScript que a gente chama de JSON, para que esse nó aqui, vou renomear ele aqui, para que esse nó aqui interprete de forma correta e a gente consiga utilizar esse resultado nos próximos nós. Vou mostrar aqui na prática. Pronto, agora ele respondeu aqui pra gente o JSON, a data e a raiz quadrada é x, né? Todo o cálculo que ele fez ali. Então vamos executar esse daqui. Agora sim. Agora a gente vai ter uma resposta aqui, ó. O data veio pra cá, a raiz quadrada de 512 não sei o que ele arrumou aqui não, 16 raiz de 2, que é aproximadamente 22, vocês entenderam. Mas vamos lá, como que a gente vai fazer para usar esses dados daqui pra frente? Vou colocar aqui um Data Transformation, só pra gente colocar esse Edit Fields aqui, ó. Mas pode ser qualquer outro nó, tá? Recebendo aquele valor. O que acontece? Como esse nó tá aqui depois do parser output, se a gente clicar nele, a gente já tem aqui os dados, tá vendo? Se eu quiser colocar aqui resultado e puxar o valor para cá, pro campo de value, no próximo nó ele vai passar o resultado com esse valor aqui. Ou seja, já dá para manipular os dados, tá bom? Então beleza, basicamente isso que vai funcionar aqui. Agora a gente vai fazer a integração do ChatGPT, né? Então vamos lá. Deixa eu colocar aqui OpenAI Chat Model. Maravilha, aqui também eu já tenho as minhas contas, as minhas chaves de API. E aqui a gente tem o modelo do GPT. Tem o GPT 4.1, que é o que eu gosto de usar, tem um 5.1, 3.5 Turbo, ou seja, tem GPT aqui para todo mundo. E talvez futuramente, quando você estiver assistindo esse vídeo, tenha até mais. E você vai selecionar aqui. Eu particularmente gosto do 4.1 mini porque é barato e útil. Então vamos lá. Como que a gente consegue a chave de API? Vou colocar aqui, ó, Create New Credential. Como que a gente consegue a chave de API da OpenAI? A gente vai colocar aqui OpenAI Platform API Key. Maravilha. Ele vai abrir pra gente esse link aqui, ó, Create an OpenAI API Key. Então vamos clicar aqui. Se você quiser copiar o link direto, é um link bem simples, platform.openai.com/API Keys.
Maravilha, aqui eu já tenho as minhas chaves, igual eu falei, que eu já utilizo, tá? Mas só que você vai clicar aqui em Create New Secret Key. Você vai dar um nome para ela, eu vou colocar aqui tutorial integração. O projeto, eu utilizo o default, eu não tenho demanda suficiente para ter que criar um para cada projeto. Então vou colocar aqui Create Secret Key. Ele criou e já me deu aqui a chave de API. Então vamos lá na nossa conta. Vou renomear ela aqui em cima para me saber qual conta que é essa. Vou colocar aqui tutorial integração. Vou colar aqui a API Key. A Organization ID é opcional, posso deixar em aberto, tá? E o restante você pode deixar da forma que está mesmo. Maravilha. Ele já testou. Se der vermelho, você tem que refazer os passos, se errou alguma coisa. Mas aqui tá certinho. Então só vou fechar aqui também. E a gente já tem a nossa IA conectada, tá bom? Ou seja, eu posso utilizar tanto o Gemini quanto o ChatGPT. Eu particularmente tenho workflow que eu utilizo até os dois, como por exemplo esse daqui, ó. Esse é um workflow de postagem automática em blog, tá? Que eu tenho, inclusive estou vendendo ele no meu site, vou deixar o link aí na descrição, para quem tiver interesse, está no preço bem legal. E aqui no Cérebro, onde eu uso as memórias para a criação das postagens, eu utilizo tanto o Gemini quanto o ChatGPT. Por que eu utilizo dois? Porque o Gemini, na minha opinião, como é um artigo de blog, ele é mais otimizado para trazer resultado em SEO. Já o ChatGPT, ele é otimizado para trazer umas respostas melhores no que eu preciso. Como, por exemplo, para fazer a análise dos RSS que eu mandei e do sitemap. Então, é basicamente isso, tá bom? E também o bom de utilizar os dois é que, por exemplo, o meu Gemini é gratuito. Então, diminuir a quantidade de requisições que eu faço enquanto eu faço a postagem, porque eu estou utilizando o ChatGPT também, entendeu? Então, é basicamente isso, pessoal. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixa um comentário aí. Não esquece de deixar o likezinho e também se inscrever no canal para receber mais conteúdo igual esse aí, beleza? Valeu!